Olá! Hoje a gente vai mergulhar em algo que, olha, é bem fascinante. Temos aqui três leituras de tarô completamente independentes de fontes diferentes e todas elas estão contando a mesmíssima história. E é uma história poderosa, sobre um ponto de virada que está chegando para quem é do signo de Leão. Sabe, é muito raro ver uma coisa dessas, uma convergência tão clara. Mas o fato é que as leituras estão apontando, sem sombra de dúvida, para um evento bem significativo que está no horizonte de quem tem fortes posicionamentos em Leão. Isso aqui que está acontecendo, gente, não é coincidência. É um padrão se revelando. E o mais legal, o tom dessa história toda é de triunfo. Uma das fontes manda um recado assim, ó, direto e reto. Essa é a grande promessa, o destino final para onde essa jornada toda está levando. Então bora entender como é que se chega lá. Ok, então vamos lá. A jornada para essa grande vitória, ela começa, olha só, com um desafio. Mas não é um desafio qualquer, não. De acordo com todas as fontes, não se trata de um simples obstáculo. É o catalisador, sabe? A pecinha que vai botar a engrenagem toda para gerar e causar uma mudança gigantesca. A grande ideia, o fio que conecta todas essas leituras, é exatamente esta. O desafio que está surgindo, ele não vem para derrubar. De jeito nenhum. Ele vem para despertar. As leituras descrevem isso quase como um gatilho profetizado, a peça que faltava para tudo começar a andar. Em outras palavras, e isso é o mais importante, o obstáculo é o próprio caminho para a conquista. Beleza, agora, que desafios são esses? Vamos olhar mais de perto para a natureza deles, porque as três fontes, elas descrevem com detalhes assim, impressionantes as forças externas que estão em jogo aqui. E tem um conceito que resume muito bem o tipo de conflito pessoal que está sendo descrito, que é o do vampiro de energia. A gente sabe o que é isso, né? São aquelas pessoas ou até situações que, intencionalmente ou não, vão simplesmente drenando a nossa força vital, a nossa alegria, o nosso foco. As leituras dão detalhes bem específicos sobre isso. Elas falam, por exemplo, de grupinhos de gente falsa. Sabe? Pessoas que agem de um jeito estratégico, passivo-agressivo, só para minar confiança. O tema que aparece em todas é esse, ter que lidar com gente que não é de verdade, gente que desgasta, e que, como uma das fontes falou, quer prender leão numa gaiola para limitar todo o seu potencial. E olha que interessante, um obstáculo não é só gente, não. Uma das leituras vai além e expande essa ideia para o ambiente. Descreve lugares, tipo uma casa ou um trabalho, que funcionam como um verdadeiro sumidouro de energia. É aquele lugar onde se investe dinheiro, esforço, esperança, e tudo simplesmente some. É uma energia pesada mesmo, que não deixa nada prosperar. Mas mesmo com tudo isso, as leituras trazem uma mensagem de força, de empoderamento. E essa frase aqui diz tudo. Isso é para a gente lembrar da força que já existe aí dentro. O desafio pode parecer grande, mas a capacidade de superar essa é muito maior. E é aí que a gente chega no ponto central de toda essa história. Com toda essa pressão vindo de fora, qual é a resposta? O que tem que ser feito? E a resposta é clara. A solução não está lá fora. Aqui, todas as três fontes concordam plenamente. A solução não é entrar na briga, não é lutar fogo contra fogo. É fazer uma mudança profunda, interna, que vai mudar completamente a dinâmica. A questão não é vencer o jogo deles, é criar um jogo totalmente novo, com as próprias regras. E as leituras dão um passo a passo bem claro para isso. Passo 1. Confiar na intuição. Sabe aquela vozinha que fala, tem algo errado aqui? É para ouvir ela. Passo 2. Estabelecer limites. Limites firmes. Dizer não e decidir conscientemente onde a sua energia vai ser gasta. Passo 3, e esse aqui talvez seja o principal. Se colocar como prioridade. E por último, o passo 4, agir. Agir de forma decisiva com base nessas novas prioridades. E essa frase aqui de uma das fontes, gente, ilustra essa mudança de um jeito perfeito. Isso não é egoísmo de forma alguma. É um ato necessário de autopreservação, de justiça consigo mesmo. É aquela velha história, né? Para poder transbordar e ajudar os outros, o copo primeiro precisa estar cheio. E aí, quando essa ação interna finalmente acontece, o cenário todo vira. Completamente. Aí a gente entra na parte final, na parte triunfante da história, que é quando os resultados positivos começam a aparecer no mundo real de forma bem concreta. E olha só, as fontes dão até uma linha do tempo para isso. Uma delas fala numa virada de chave importantíssima acontecendo entre 7 e 17 dias. É aqui que as máscaras caem. Outra fala que problemas que se arrastam há muito tempo, principalmente aqueles ligados ao ambiente, vão se resolver nos próximos 30 dias. Ou seja, é um processo que vai ganhando força,
ganhando impulso. Tá, mas o que significa essa vitória na prática? Bom, ela é uma combinação de 4 coisas essenciais. Primeiro, justiça divina, um reequilíbrio das coisas. Segundo, libertação, se livrar de vez daquelas situações e pessoas que prendiam. Terceiro, alinhamento, entrar em sintonia com o verdadeiro propósito. E quarto, prosperidade renovada, tanto no sentido material quanto no espiritual. E essa vitória, ela vai ser tão, mas tão significativa que, bom, como diz essa citação aqui, o sucesso será a resposta final. Vai calar a boca de quem duvidou. A luz que vai emanar dessa nova fase já vai ser prova suficiente. Então, para a gente fechar o raciocínio, vamos resumir essa jornada. O que essa história toda, contada por 3 fontes diferentes, realmente nos ensina sobre o processo de transformação? A ideia principal de toda essa análise fica muito clara, né? O obstáculo não é só um probleminha no caminho. Ele é o próprio mecanismo da libertação, não é um acidente de percurso. Muito pelo contrário. É o evento que tinha que acontecer para forçar uma transformação, para empurrar para aquela decisão que lá no fundo já se sabia que precisava ser tomada há muito, muito tempo. Dá para resumir esse ciclo de um jeito bem simples. O desafio, ele vem na forma de pessoas ou lugares que sugam energia. A ação é uma mudança de foco para dentro, para se preservar, para se cuidar. E o resultado é a libertação, a justiça e um realinhamento total com a própria essência. No fim das contas, essa é uma história sobre tomar de volta o poder pessoal. É sobre chegar naquele ponto de basta, sabe? Aquele ponto em que a negatividade, venha de onde vier, simplesmente não é mais tolerada. É a decisão consciente de escolher a própria paz e o próprio caminho. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. A história que as 3 fontes contaram é para Leão, sim, mas o padrão dela é universal, serve para todo mundo. Então a questão que fica no ar é: que energia antiga, que situação que já deu o que tinha que dar, está finalmente pronta para ser liberada?